Dependência emocional. Quando você fica viciado em uma pessoa. Não é apenas uma figura de linguagem. Assim como algumas pessoas ficam viciadas em drogas, álcool e redes sociais, os dependentes emocionais ficam viciados em uma pessoa e passam a acreditar que a sua felicidade depende dela e de suas opiniões. Você conhece esse sentimento? Você conhece uma pessoa, passa a sair com ela e passa a acreditar que ela tá lendo a sua mente de tanta coisa em comum que vocês têm. Vocês gostam do mesmo tipo de música, da mesma sobremesa, gostam de cachorros e sonham em um dia construir juntos uma casa. Parece até bom demais para ser verdade. E é. Você se acostuma a estar com a pessoa o tempo todo, vocês fazem tudo juntos. Até que chega um dia em que seu parceiro ou parceira chega até você e fala que ele vai sair só com os amigos dele, sem você dessa vez. Você é tomado por uma dor forte no seu peito e para tentar se livrar dessa dor, você implora para a pessoa não ir, para a pessoa ficar com você, mesmo seja para vocês dois ficarem entediados o resto do dia. Essa dor no peito que surge quando o seu parceiro ou parceira querem fazer algo que não estava nos seus planos, começa a aparecer cada vez com mais frequência. Às vezes, as notificações do celular do seu parceiro ou parceira são suficientes para engatilhar em você uma ansiedade enorme, sem nem mesmo imaginar quem possa estar mandando mensagem. E às vezes, a demora para responder uma mensagem sua faz com que pensamentos negativos surjam de forma involuntária na sua mente. E em alguns casos, pode até ser que o seu parceiro ou parceira tenha feito algo que abale o relacionamento de vocês dois, que impossibilite um bom relacionamento. Algo que muitas vezes, antes de se relacionar, você falava que seria inaceitável para você em uma relação. Mas agora, as suas emoções já estão atreladas demais a essa pessoa para que você consiga terminar, mesmo quando você sabe que é isso que você deveria fazer. Bom, há uns 2 anos atrás, meu namorado resolveu fazer uma viagem de moto só com um amigo no ano novo, sem mim. Agora, há uns 4 meses do nosso casamento, ele resolveu que existe a possibilidade dele ir de novo. Horrível, né? Não. A primeira vez que meu namorado fez essa viagem, eu tava beirando a dependência emocional e eu sofri bastante. Mas quando ele resolveu ir de verdade, eu tinha 3 opções. A primeira era terminar com ele, que não era uma boa opção, porque eu sofreria muito mais e porque no dia a dia a gente tinha um bom relacionamento, um relacionamento saudável, ele me tratava e me trata super bem. A segunda opção era ficar sofrendo até ele voltar. Ia passar uns 14 dias sofrendo, aí ele ia voltar e tudo ia voltar ao normal. E a terceira opção era ocupar o meu tempo. E ocupar com o quê? Bem, de volta com a minha vida. E é claro que foi nessa terceira opção que eu fui. A primeira coisa que eu fiz foi achar um lugar para passar a virada do ano. Se tinha uma coisa que estava me incomodando na viagem do meu namorado, é que ele não ia passar a virada comigo. Ou seja, se tinha um dia para minha cabeça se encher de minhoca, era dia 31 de dezembro. Então eu combinei com uma amiga de passar a virada com ela na praia. Passo número 1, detectar o que mais pode te incomodar. Passo número 2, achar uma solução para esse incômodo. Preenchido esse dia, eu fui preenchendo os outros com coisas que eu sempre gostei de fazer, mas que ultimamente não estava tendo tanto tempo para fazer essas coisas. Porque quando você começa um relacionamento, a tendência é que você tenha menos tempo, porque você tem que compartilhar mais o seu tempo com a pessoa com quem você se relaciona. Eu combinei de sair com algumas amigas que há tempos eu não via. Dizem que quando você começa um relacionamento, a tendência é que você perca 2 grandes amigas. Isso não é exatamente verdade, mas que você vai ver elas bem menos, isso é verdade. Segundo passo, colocar amizades em dia. Check. Eu tive tempo de arrumar meu quarto, separar as coisas que eu não queria mais, ler livros de desenvolvimento pessoal, assistir lives de pessoas que eu gosto sem ter que escolher em conjunto. Coloquei meu trabalho em dia, corri no parque, corri na esteira. Atividade de desenvolvimento pessoal, check. Desenvolvimento da carreira, check. Trabalhar minha saúde, check. Como é que eu tinha tempo para ter dependência emocional mesmo? Eu voltei a fazer várias coisas que, por eu ir me encaixando na programação dos outros, eu tinha deixado de fazer. E quando meu namorado voltou, eu voltei a encaixando a minha rotina aos poucos na dele. Mas dessa vez, eu tava consciente de que algo tinha que mudar pra eu não me perder de mim mesma nesse relacionamento. Agora presta atenção nesses sintomas pra ver se você também se identifica com alguns deles. O primeiro deles é que você não gosta de ficar sozinho ou sozinha. O segundo é que você tem altas expectativas em relação ao seu relacionamento. E quando essas expectativas
expectativas não são supridas, você despeja o medo do relacionamento não dar certo no seu parceiro ou parceira através de cobranças e crítica. Terceiro, você baseia sua autoestima na opinião que a outra pessoa tem de você. Se a pessoa tá te amando, você se sente ótimo consigo mesmo. Mas se a pessoa te critica ou até mesmo te insulta, você se sente um lixo. Quarto, você deixa de fazer coisas que você tem vontade porque a outra pessoa não pode ou não quer ir com você. Por exemplo, ir em encontros com amigos, ir almoçar em algum restaurante ou ir viajar com a sua família. Quinto, quando a pessoa se afasta de você por muito tempo ou deixa de te responder por muito tempo, você não consegue se concentrar em mais nada e só pensa em onde a pessoa pode estar ou no que ela pode estar fazendo. Se você se identifica com algum desses sintomas, pode ser que o bichinho mutante do amor tenha te mordido. Mutante porque isso não é amor, tá muito mais pra vício. Você vai ter que retomar a sua vida, mas por onde começar? Comece respondendo as perguntas que eu deixei aqui na descrição do vídeo e que vão aparecer agora em seguida. Se você tá gostando desse conteúdo, eu tenho outro vídeo falando sobre dependência emocional aqui no canal. Até hoje, esse outro vídeo foi o mais visualizado do canal. Então depois que você terminar essas perguntas, passa lá para complementar o assunto. Pergunta número 1. Quais são as atividades, tarefas e hobbies que recarregam as energias do meu parceiro ou parceira? Sabe quando a pessoa sai sem você e volta feliz, cheia de energia, cheia de história para contar? Então, o que ela vai fazer quando ela volta assim? Por exemplo, algumas atividades que fazem com que o meu parceiro volte muito mais feliz, muito mais eufórico contando história são cozinhar, ir andar de moto, ter contato com a natureza, assistir a shows, ouvir alguns tipos de música, surfar, sair com os amigos, viajar. Todas essas atividades fazem com que as energias dele se recarreguem e ele volta muito mais feliz. Mas Marcela, a gente não tá lidando com a minha dependência emocional? Por que eu tenho que saber das atividades do meu parceiro? Você precisa saber essas atividades porque essas são as atividades que você vai ter que falar mais sim para ele fazer. E veja, algumas atividades dessas talvez não combinem com você. Às vezes você não gosta de ir junto em todas as atividades. Algumas dessas atividades vão te trazer algum gatilho negativo às vezes. Por exemplo, eu tenho medo de algumas atividades que o meu parceiro faz porque eu acho perigosas. Mas isso faz ele mais feliz, isso recarrega a energia dele. Então não dá pra eu falar não pra essas atividades. Eu posso falar não, eu não vou junto, mas eu não posso falar não, você não vai fazer. É importante você identificar essas atividades pra poder negociar elas às vezes, porque você não precisa dizer sim todas as vezes, mas pra você entender também que você vai ter que dizer alguns sims muitas vezes para essas atividades. E muitas vezes eu deixei de fazer coisas que eram importantes para mim para estar junto dele nessas atividades que são importantes para ele. É importante ter essa diferenciação. A gente pode ir junto às vezes e é saudável ir junto às vezes. Não é saudável ir junto sempre, porque não é saudável deixar sempre de lado o que é importante para você, que é a segunda pergunta. Pergunta número 2. Quais são as atividades, tarefas e ou hobbies que recarregam as minhas energias? Então, o meu exemplo nas minhas atividades aqui são ler, meditar, que eu não faço com tanta frequência, mas quando eu faço recarrega as minhas energias, estudar sobre desenvolvimento pessoal, escrever, correr, conversar e estar entre amigos. Eu preciso de pessoas muitas vezes para me recarregar. E se você observar, você pode ver que as atividades que me recarregam são diferentes das do meu noivo. Aliás, bem diferentes. Então as nossas necessidades, a gente precisa disso, são diferentes. Essas são as atividades que a gente tem que preservar nas nossas vidas. A gente deveria ter um momento sagrado todos os dias para focar em pelo menos uma dessas atividades. E claro, existem períodos da nossa vida que a gente vai acabar pulando elas. Ou um dia ou outro a gente pode acabar pulando elas. Mas se isso passa a acontecer com muita frequência, ou se isso passa do período que você tinha planejado, você corre risco de se perder de si mesmo. Todo mundo deveria ter uma plaquinha de não perturbe para colocar na porta. E no livro da Clarissa Pinkola, ela sugere que nessa plaquinha deveria estar escrito bem assim: eu sei que se você é minha melhor amiga ou o gerente do meu banco, você vai achar que você é uma exceção, mas não é não. Ou seja, não dá pra ficar abrindo mão das atividades que são sagradas pra gente pra ceder para os outros. Quando você perceber que de tantos sims que você diz, você tem deixado essas atividades em maior parte de lado, é hora de dar um passo pra trás e entender que é hora de dizer não. E jamais, nunca deixe alguém te desestimular ou te proibir de fazer esse tipo de atividade.
Terceira pergunta: quais são as tarefas e distrações que me impedem de focar nas atividades que recarregam as minhas energias? Por exemplo, passar muito tempo no celular, esperar um compromisso. Quando você marca um médico para as 11 horas da manhã, por exemplo, você fica esperando aquele compromisso em vez de pegar uma atividade e focar nela. Achar que precisa organizar a casa inteira antes de começar. Ir todo domingo assistir o futebol do namorado. Quarta pergunta: como eu posso me organizar para conseguir focar mais no que eu amo e no que vai me levar para a vida que eu quero viver? Por exemplo, deixar o meu celular em outro ambiente durante o meu processo criativo ou durante a vivência de um hábito, agendar os meus médicos para o primeiro horário da manhã para que eu faça isso e aí eu tenho o resto do dia para focar, dizer não de vez em quando para o meu parceiro, com amor, com paciência, explicando os meus motivos, mas sendo firme. Quinta pergunta: para quais atividades que meu parceiro ou parceira me chama para fazer com ele, eu preciso dizer mais não? Por exemplo, meu noivo sempre me chamava para andar de moto com ele, e eu ia com muita frequência no começo, mas isso fazia com que eu praticamente tivesse parado de ler livros, o que para mim é muito importante. Então entender isso fez eu entender: eu posso ir de vez em quando, mas eu não posso ir sempre, porque isso compromete muito do que me faz bem. Sexta pergunta: para quais atividades ou em que tipo de situação eu posso abrir uma exceção para esse meu não que eu vou dar? Porque a gente não pode ser inflexível. Não é toda vez não e, não, eu não gosto, então eu nunca vou com você. Às vezes você não gosta de um tipo de música e ele quer muito e em um show é muito importante para ele quer muito a sua presença, então você vai, não tem problema nenhum. Em que tipo de situação você poderia abrir uma exceção? E para refletir mais sobre as exceções que você pode abrir, você pode responder a sétima pergunta, que é: em que tipo de situação, quando ele ou ela disser não, eu vou me sentir chateado ou chateado? Mas eu sei que se você sofre de dependência emocional, pode ser que você fique chateado ou chateada mais do que você deveria. Então, você vai responder a oitava pergunta, que é: com o que eu vou ocupar o meu tempo quando ele ou ela forem fazer uma atividade que é de exclusividade dele ou dela? Da mesma forma que é difícil largar um vício, nem sempre vai ser fácil colocar essas respostas das perguntas em prática. Mas o bom dessas perguntas é que elas não só trazem a solução para a sua dependência emocional, mas elas trazem também já uma atividade para você se ocupar no lugar da dependência emocional. Quando você se ocupa com esse tipo de atividade, isso te preenche, isso te traz uma identidade, isso te traz principalmente um sentido, um propósito. As pessoas com dependência emocional tendem a se sentir vazias. Não se culpe quando você não conseguir colocar essas respostas em prática, mas entenda aonde você errou e vai se convencendo aos poucos a fazer as mudanças necessárias. A dependência emocional, se você for pensar, é muito parecida com a carência. E a carência, na raiz da palavra, é a falta de. Falta alguma coisa necessária. Falta alguma coisa necessária para você, como se faltasse um nutriente emocional. E esse nutriente emocional, você tá tentando tirar de algo externo, algo que não vai te alimentar, porque o nutriente está faltando em você. Por isso, você precisa passar a viver experiências que são só suas. Quando a gente vive uma experiência, quando a gente passa por essa experiência, quando a gente vem falar dessa experiência, as coisas ficam muito mais reais, muito mais espontâneas e muito mais profundas, porque a gente foi preenchido por aquilo que a gente viveu. A gente fica muito mais interessante. Falar de coisas que você não viveu passa muito menos credibilidade, muito menos profundidade. O saber vem de viver. Sabedoria vem de passar por algo. Conhecimento vem de informação. Inteligência pode vir de informação, que é aquela informação que muitas vezes vem vazia, até para dentro do relacionamento. Quando você vive uma experiência, você sabe. E é isso que faz com que você tenha sustento. E quando falta algo interno, as pessoas se apegam excessivamente ao externo. Elas querem ser notadas e aplaudidas, como se elas dependessem da outra pessoa para ser feliz. E tudo que elas fazem depende da aprovação do outro. Faça o que você tem vontade. Por incrível que pareça, os homens tendem a sofrer mais de dependência emocional do que as mulheres. E os dois sexos tendem a responder de formas diferentes a essa condição. Os homens ficam mais agressivos e mais ciumentos, e as mulheres tendem a ser mais complacentes com a agressão desses mesmos homens. Ou seja, dois dependentes emocionais juntos podem suprir comportamentos disfuncionais um do outro. Um dos caminhos para sair da dependência emocional é aprender a lidar com as suas próprias emoções.
Se você acha que precisa de mais ajuda nos relacionamentos, clica aqui embaixo no link para entrar para minha próxima turma de mentoria. Você vai aprender a lidar melhor com as suas emoções, a controlar melhor os seus impulsos e a se comunicar melhor de uma forma mais clara com o seu parceiro ou parceira. Um beijo e até o próximo!